Olá, muito bom dia. Está começando o nosso programa Vida Devocional. Como é que está a sua vida devocional? Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós sempre trazemos uma palavra para animar a sua vida espiritual. Sempre trazemos aqui uma palavra para dar um direcionamento à sua vida. Hoje nós vamos expor um texto da Palavra de Deus. Também nós vamos orar por sua vida. Eu gostaria muito que você deixasse o seu pedido de oração aqui no nosso chat. Deixa aqui e seria interessante você mencionar de que lugar você está falando, de que região você está falando, ou de que estado você está falando, de que cidade, de que país você está falando. Outras pessoas, muitas pessoas de outros países também nos assistem, né? Estão conosco. Então, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, tratando sobre a missão da igreja. A missão da igreja e seus empecilhos. O nosso texto, ele está baseado em Atos, capítulo de número 13, verso de número 1 a 15. Nós vamos hoje meditar nesses versos, Atos, capítulo 13, versos 1 a 15. Mas antes de mais nada, nós queremos orar. Nós queremos orar agora, colocar nossas vidas diante de Deus, falar com o Senhor nesse instante, pedir a graça de Deus, a direção do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por estar iniciando mais um programa Vida Devocional. Esse programa que abençoa, que é abençoador. Que o Senhor alcance muitas pessoas, muitas vidas nesta manhã. E nos colocamos à tua disposição, Senhor. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo agora. Abençoe todos os nossos ouvintes. Que eles sejam também impactados por tua palavra, no nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos, há uma frase que diz o seguinte, que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Essa frase é do missionário Hudson Taylor, um dos maiores missionários da história da igreja. Em 19 de setembro de 1853, o Taylor partiu para a China, para Xangai. E sabemos que ele desembarcou em Xangai após 6 meses, quase 6 meses, 5 meses e meio de viagem missionária, de uma viagem cansativa e demorada. Ele não tinha formação teológica, ele não tinha treinamento específico e o pior, ele não conhecia a língua daquele país. Com 2 anos, ele aprendeu o idioma e nesses 2 anos ele fez 10 grandes viagens ao interior da China. Quando completou 5 anos, no dia 20 de janeiro de 1858, Taylor casou com a missionária Maria Dyer, com quem teve 8 filhos. A história nos conta que 3 morreram na infância. E os que viveram até a idade adulta tornaram-se missionários. Missionários na missão fundada pelo pai. A missão no interior da China. Porém, em 1870, foi um ano muito difícil para Hudson Taylor. Naquele ano, seu filho Samuel morreu em janeiro. Em julho, Maria deu à luz um outro filho, chamado Noel. Só que Noel morreu 2 semanas depois do nascimento. Queridos, para coroar ainda a tristeza de Hudson Taylor,
naquele mesmo ano, Maria, a sua esposa, falecera vítima de cólera. E apesar de todo esse sofrimento, apesar de todas essas intempéries, Ruth Sotelho passou 51 anos na China. Ele nunca desistiu. Não desistira da obra missionária. Queridos, esse é o tema da nossa reflexão nesta manhã. A obra missionária da igreja e seus empecilhos. O capítulo 13 de Atos e o capítulo 14 mostram para nós, esses dois capítulos, a história das missões mundiais. Aqui nós vemos que a igreja já havia cumprido a sua missão local, Jerusalém. A igreja já tinha cumprido a sua missão transcultural, Samaria. A igreja tinha cumprido a sua missão nacional, Judeia. E agora a igreja estava cumprindo a sua missão mundial, indo aos confins do mundo. Baseado em Atos capítulo 1, verso de número 8. Nós vamos aprender aqui algumas lições preciosas para as nossas vidas. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. É o que nos diz aqui os versos 1 a 5. A igreja de Antioquia, mencionada nesse texto, é uma igreja importante do Novo Testamento. E o foco agora não é mais a igreja de Jerusalém, mas a igreja de Antioquia. E essa igreja, ela já nasceu importante. Essa igreja, ela já nasceu teológica. Ela tinha aqui muitos expositores e pregadores do Evangelho. Na história da igreja, a igreja de Antioquia será conhecida pelo método de interpretação literal das Escrituras, o método histórico gramatical. Os antioquinos, eles interpretavam as histórias do Antigo Testamento como literais. Essa é uma igreja muito teológica. E a Bíblia nos diz aqui, queridos irmãos, que havia nessa igreja profetas e mestres. Se essa expressão profetas e mestres significa aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso de número 1, que Deus deu a alguns como pastores e mestres ou profetas e mestres, nós podemos entender que pastores ou mestres e profetas aqui eram as mesmas pessoas, eles tinham os mesmos dons. Lucas não diz para nós quem era o profeta, Lucas não diz para nós quem eram os mestres, ou se todos tinham esses mesmos dons. Mas menciona Barnabé, que era o pastor da igreja, o líder principal da igreja de Antioquia. Menciona Simeão, chamado Níger, e Níger significa negro, talvez uma alusão à sua pele. Um africano, talvez do norte da África. Menciona Lúcio de Cirene, que era um africano também do norte da África. Menciona Manaém, que era colasso de Herodes. E a palavra colasso significa pessoas que tiveram a mesma mãe de leite, sem ser necessariamente sua mãe de sangue. E também menciona Saulo. E Saulo aqui era o auxiliar de Barnabé e Antioquia da Síria. Talvez as pessoas aqui em Antioquia, elas não tinham uma noção de que esse Saulo seria o maior pregador de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos e o maior teólogo de todos os tempos. Mas o que eles faziam, irmãos? O que esses homens faziam? A Bíblia diz então que eles estavam servindo ao Senhor. A palavra serviço aqui, no verso de número 2, significa leitorgel, ou seja, fazer um serviço de adoração. Estavam adorando ao Senhor. Então nos diz a Bíblia que quando eles estavam adorando o Senhor, o Espírito Santo disse: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os designei.
eu os separei, eu os escolhi. E é muito interessante que o texto nos diz que eles estavam orando e eles estavam jejuando, no verso 3. E aí foi quando eles impuseram as mãos sobre esses dois irmãos e os enviaram para a primeira obra e a missionária mundial, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, é interessante que quando a igreja adora a Deus, quando a igreja jejuma, quando a igreja ora, jejuma, Deus levanta missionários. Parece um paradigma. Quando a igreja está em comunhão, está orando, está jejuando, está cheia do Espírito Santo, Deus levantou missionários. O Espírito Santo falou com a igreja quando os crentes de Antioquia estavam em comunhão, jejuando e orando. Isso é maravilhoso. Em Atos capítulo 2, verso 47, nos diz que quando a igreja estava vivendo a doutrina dos apóstolos, em comunhão, orando, Deus então acrescentou aqueles que haviam de ser salvos. Aqui, Deus está acrescentando missionários quando a igreja experimenta a comunhão. O ponto de partida das missões, irmãos, é a igreja local. A igreja local. Perceba que Deus usou a igreja local. Então eu entendo que a obra do Espírito Santo, a grande obra do Espírito Santo, ela começa na igreja local. O Espírito Santo usa pessoas como você e eu, é na igreja local, e é interessante que o Espírito Santo valoriza a igreja local, como aquela comunidade que recebe a sua mensagem, como aquela comunidade que ao receber a sua mensagem, ela envia missionários. Desigrejados não podem e dificilmente enviam missionários. Desigrejados não enviam missionários, essa é a realidade. Mas a igreja local, sim. A igreja local, ela é cheia do Espírito Santo, ela ouve a voz do Espírito Santo e ela envia missionários. Mas perceba outra coisa interessante que nós estamos falando aqui. Antes de ser missionária, a igreja local deve se expressar em adoração. A igreja de Antioquia, antes de enviar Paulo e Barnabé, ela estava adorando a Deus. E aí nós então percebemos que a adoração precede as missões. A adoração é o combustível e meta das missões da igreja. Uma igreja não pode enviar missionários, não pode ser missionária, se antes ela não adora ao Senhor. Antes de desejarmos que outros adorem a Deus, nós mesmos devemos adorar. Nós mesmos devemos cultuar ao Senhor. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, é que há empecilhos à obra missionária. Nos versos 4 a 12, nós percebemos um grande empecilho. Após fazer uma longa viagem, o grupo de missionários chega a uma cidade chamada Pafos, na ilha de Chipre. Em Pafos, os apóstolos se encontraram com um grande empecilho à obra missionária. Assim como Deus havia levantado Paulo e Barnabé, o diabo levantou um opositor do evangelho. E aí nós vemos aqui algumas características deste homem. Primeiro, que o texto nos diz que, irmãos, que ele era um mago. Nossa tradução da Bíblia o traduz como mágico, que carrega um vasto significado. Mas o texto também nos diz, surpreendentemente, que ele era um judeu. A lei proibia os judeus de praticarem magia. E aqui nós temos um mágico judeu. E outra coisa, nos diz a Bíblia que esse homem era um falso profeta, um pseudo-profetês, um profeta falso.
É interessante que o capítulo 13 começa mencionando que havia naquela igreja ali, meus irmãos, na igreja de Antioquia, profetas e mestres, profetas verdadeiros, pregadores verdadeiros, homens de Deus. Mas aqui nós encontramos um falso profeta. Esse falso profeta se chamava Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Josué, ou filho da salvação, e para nós pode significar filho de Jesus. Mas o seu nome era um invólucro para disfarçar, na realidade, o seu caráter. Porque ele não era filho da salvação, ele não tinha um relacionamento com Jesus, ele não se parecia em nada com Josué. Ele tem outro nome, no verso 8 diz que ele se chamava Elimás, que significa um homem sábio. E ele estava aqui acompanhado de Sérgio Paulo. Possivelmente, meus irmãos, esse Elimás, ele pertencia à corte do próconsul Sérgio Paulo. Talvez fosse a profissão dele. E a Bíblia aqui nos diz então que Sérgio Paulo era um homem muito inteligente. Mas apesar da sua inteligência, ele tinha um mago na sua corte. E talvez ali Bar Jesus, o falso profeta, iludira Paulo Sérgio, ludibriara este homem, o enganando com magias, com coisas falsas. E aí o texto nos diz então que Bar Jesus quis impedir que Paulo Sérgio, ou aliás Sérgio Paulo, ouvisse a mensagem de Paulo e de Barnabé. Ele tentou fazer de tudo porque ele não queria perder o seu prestígio. Paulo então condena a atitude de Elimás no verso de número 10. E Paulo vai dizer uma coisa interessante, que aquele homem estava cheio de todo engano. E Paulo o chama de filho do diabo. Nos diz aí a palavra de Deus no verso 10. E perceba que no verso 9 Paulo estava cheio do Espírito Santo. E perceba então o contraste que a Bíblia nos faz aqui entre Paulo e Bar Jesus. Paulo é o profeta verdadeiro. Paulo está cheio do Espírito Santo. Bar Jesus é um falso profeta. Bar Jesus é um pseudo-profeta. E Bar Jesus estava cheio de toda malignidade, estava cheio do diabo. E aí Paulo o desmascara, porque ele não é filho da salvação, ele não é filho de Jesus, mas ele é filho do diabo. Nos diz então que Deus pune Bar Jesus, ele fica cego, andando pelas ruas, procurando uma pessoa para guiá-lo. E aí nós vemos uma coisa interessante, aquele homem que enganou tantas pessoas, que conduziu tantas pessoas à magia, ao erro, talvez ao espiritismo, agora ele está sendo levado e está precisando de uma pessoa para conduzi-lo, precisando de alguém para lhe conduzir. E Bar Jesus foi humilhado, foi abatido. Bar Jesus então recebeu a punição pelo seu erro, pelo seu pecado. O que nós aprendemos com esse episódio da primeira viagem missionária de Paulo? Meus queridos irmãos, nós percebemos aqui um judeu mágico, um homem que era judeu e apesar de ser judeu praticava magia. E nós percebemos também um homem muito inteligente, o Sérgio Paulo, que era oficial, empregado do governo romano, o homem que tinha a confiança de Cláudio, do imperador romano, mas mesmo assim, ele tinha e praticava magia. Um homem inteligente que tinha do seu lado um mago, um falso profeta. Como é que isso pode acontecer? Nós vivemos um tempo na pós-modernidade que podemos entender, interpretar o nosso tempo não como se a religião morreu ou acabou. Os nossos dias não anunciam o fim da religião. Mas nós percebemos que hoje se pode crer de tudo, em tudo. Hoje mesmo pessoas
com boa formação, como Sérgio Paulo, o texto nos diz que ele era um homem inteligente. Mesmo uma pessoa assim pode crer em práticas espíritas, pode crer em falsas profecias, pode crer em doutrinas que contrariam a palavra de Deus. E aí nós percebemos também como o Bar Jesus é judeu e ao mesmo tempo um falso profeta e um mágico. Meus irmãos, hoje a pessoa pode ouvir uma mensagem expositiva como esta e ao mesmo tempo procurar pregadores da teologia da prosperidade. Hoje você pode frequentar uma igreja reformada e ao mesmo tempo frequentar um centro espírita. Há pessoas que frequentam lugares ou vários lugares religiosos, porque é a característica dos nossos dias, dos nossos tempos. As pessoas não deixaram de acreditar na plenitude de Deus, na religião, mas elas acreditam em muitas outras coisas. E talvez a fé do verdadeiro cristão é mais um acessório, é mais uma entre tantas outras que ele pode praticar. E muitas pessoas são inteligentes, mas preferem uma fé multidimensional, sincrética. E o Charles Taylor, um filósofo, fala exatamente isto. Que o ser humano ele procura outras possibilidades de crença. E é onde eu quero chegar com isso. Meus queridos irmãos, isso tem se tornado um grande empecilho para a obra missionária. E como é que nós vencemos isso? Como é que nós podemos vencer isso? Nós vencemos através do poder do Espírito Santo. Foi assim que Paulo venceu. Deus chama esse grupo de missionários, eles vão fazer missões e logo eles têm o grande empecilho da obra missionária, o mago Elimas, o Bar Jesus. Mas o texto nos mostra, no verso de número 2, que então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O que prevaleceu no final das contas foi a mensagem de Paulo, foi a pregação de Paulo, foi um ensinamento de Paulo. Quando Sérgio Paulo viu o Bar Jesus humilhado, desmascarado, procurando na praça alguém para lhe conduzir pela mão, porque Bar Jesus ficou cego como castigo da parte de Deus. Paulo havia ficado cego, mas pela glória de Deus, quando se converteram no capítulo 9 de Atos. Esse homem também fica cego, mas como castigo, como punição. E aqui, o que prevaleceu foi a mensagem de Deus. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar a palavra. A nossa missão é pregar o Evangelho, mas há muitos empecilhos. Voltando aqui, meus irmãos, a Hudson Taylor. Em 1900, havia 100 mil cristãos na China. E hoje, nós temos mais de 150 milhões de pessoas na China. Foram evangelizadas, a começar pela missão de Hudson Taylor. Ele não desistiu. A obra missionária precisa ser feita, mas há empecilhos. Que Deus nos ajude a vencer todos os empecilhos. Que a palavra chegue às pessoas mais carentes e muitas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Queridos, nós vamos aqui orar nesse instante. Nós temos algumas mensagens, vamos ver aqui se dá tempo. A Edna diz, bom dia, graça e paz. Peço oração pelo meu filho, que está desviado dos caminhos do Senhor. Sou de Santa Gertrude, São Paulo. Deus abençoe. Edna, nós também temos aqui a Geisa. Bom dia, graça e paz. Peço oração pela minha vizinha, Cibele, que está enlutada pela morte de sua mãe.
e toda a família que está em conflito em meio a essa perda. A Eula também, graça e paz, Deus abençoe o pastor e todos os ouvintes. Ora em favor da saúde da Meloide, que está enferma gravemente em face aí da sua internação, contraiu a Covid-19 no Hospital de Brasília. Cineide também diz graça e paz, peço oração pela minha vida espiritual. O que mais aqui? Eula também pede oração por ela, né? Uma fase de uma decisão radical. Sou missionária já faz um tempo que regressei do campo. A minha vida só tem sentido servindo e cooperando, servindo em missão com Deus. Ela fala de BH, Minas Gerais, nossa irmã Eula e a nossa missionária. Que Deus a abençoe, querida. Que você retorne urgente ao campo missionário. Vamos aqui mais a Karina, bom dia, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo. Muito bom dia, Karina, e a todos aí da IPP, Marlene Martins, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Cineide, eu também peço por meus filhos afastados. Ela fala do Rio de Janeiro. A Carmen aqui diz gratidão por tudo o que Deus fez e faz. Amém, queridos. Então nós vamos colocar todos esses pedidos agora, vamos orar ao Senhor, vamos interceder a Deus. Você que está aí na sua casa, abaixa a sua fronte, vamos falar com Deus, reúna a sua família, vamos orar nesse instante. O Deus que chamou Paulo, a Dalva que avisa, pastor, na outra live, eu só estou acompanhando aqui ao vivo, ela está dizendo que tem vários pedidos lá, depois nós vamos lá também, aqui nós estamos aqui no IPP TV ao vivo, e nós vamos lá para pegar esses pedidos de oração também e para orar, tá bom? Vamos orar então, queridos. Senhor, foi o Senhor quem nos chamou para a obra missionária. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Fomos eleitos e separados para esta obra. Aviva, Deus, o coração dos nossos irmãos nesta manhã, para que eles façam a missão, Senhor. Aquece o coração do teu povo. Venha novamente falar com a tua igreja, Senhor. Faz novamente a tua igreja orar e jejuar. Agora eu quero colocar todos estes pedidos de oração que foram colocados aqui no chat, Senhor. Tanto aqui como na outra live, a nossa live ao vivo. Meu Deus, abençoe, Senhor. Entre com providências. O Senhor conhece aqui todas essas necessidades, mas o Senhor é um Deus soberano, é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso. Põe as tuas mãos poderosas, Senhor, na vida de todas essas pessoas, ó Pai amado. Coloque, Deus amado, aqui, Senhor, soluções de problemas, Senhor, de dificuldades, traga cura a pessoas doentes, a pessoas afastadas do Evangelho, a pessoas, Senhor, que precisam de uma porta de trabalho, a pessoas que precisam da salvação em Cristo, a pessoas que precisam de avivamento para retornar ao campo missionário, de investir na obra missionária, a pessoas que precisam se alegrar novamente, retornarem ao culto, Senhor. Meu Deus amado, quantas pessoas que se encontram desanimadas, tristes, de cabisbaixos, Senhor. Mas nesta manhã eu peço a tua bênção. Nos abençoe, Senhor. Atenda todos esses pedidos conforme a tua graça, a tua misericórdia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos finalizando mais um programa Vida Devocional. Foi uma alegria estar com você. Permaneça conosco. Um forte abraço. Um beijo grande em seu coração e que nós possamos continuar firmes fazendo a obra do Senhor. Tá certo? Um grande abraço aí para todas as pessoas. Muito obrigado àqueles que escreveram, àqueles que estão aí nos assistindo. Amém.